Vamos visitar Chebres e Rivá, duas pitorescas aldeias que se destacam na magnífica Lavô, gente. Chebres, com um caráter mais calmo e relaxante, propícia a caminhadas pelas colinas, é um ponto turístico central onde os visitantes podem explorar a riqueza histórica da viticultura desde a época medieval e o cultivo de vinhos mais recentes. É uma aldeia de 2.400 habitantes, gente, e ela é uma das aldeias mais emblemáticas daqui do Patrimônio Mundial da Unesco de Lavô. Por estar, gente, assim, localizada num ponto mais alto, oferece as vistas panorâmicas mais espetaculares da região. A aldeia também é conhecida por organizar eventos e festivais, estreitando assim a relação homem-natureza, sabe? E por aqui, olha, o pessoal ainda está festejando o Halloween. Mas nem tudo, gente, foi essa calmaria, sabe? Porque durante a Guerra de Sucessão de Borgonha, no século XV, a região sofreu assim, saques, destruição das vinhas, e aí precisou de muita união mesmo, porque os moradores falam que as famílias se uniram para reconstruir as terras. Imagina o trabalho que isso deve ter dado. Em 1950, quando choveu, assim, mas choveu muito, e o Lago de Genebra chegou a transbordar, e as vinhas, claro, foram ameaçadas, né, com tanta água assim. As inundações ameaçaram principalmente Rivaz, que fica lá embaixo, à beira do lago. Sendo aqui para ir para o próximo povoado, que é Rivaz, que inclusive é o menor povoado da Suíça. Incrível, né? Tem 240 e poucos habitantes, gente. É a menor aldeia da Suíça. Nestas duas aldeias, gente, além da tranquilidade e beleza, entraremos em contato assim, com séculos de história e tradição. Passearemos pelos íngremes terraços e sentiremos então por que estes lugares são celebrados há séculos por pintores, fotógrafos e poetas. E as muralhas de pedra? Tem uma história fascinante. Pouca gente sabe que essas muralhas foram construídas assim ao longo de séculos. E isso foi uma ação comunitária, com cada família local colaborando na construção das paredes de proteção. Nossa, que história, um desafio. E olha, um marco de resistência. Isso é que é força de vontade, né, gente? Estamos em Lavô, gente, um dos 7 patrimônios mundiais da Unesco da Suíça, e famosa região vinícola situada nas encostas deste lago maravilhoso que é o de Genebra, entre Lausanne e Vevey. E aqui são 900 hectares de vinhedos, gente, que remontam a monges que há cerca de 800 anos plantaram as primeiras vinhas e socalcos. Não é por acaso que turistas no mundo inteiro visitam Lavô, né? Olha, diante das casas, os tonéis ali com vinho. E você vê, tem umas torneirinhas, em alguns, que provavelmente, antigamente, a degustação era feita direto do tonel, não das garrafas. Interessante. Agora, chegando a Rivaz. Gente, é muito bom saber que vocês estão viajando comigo nessa minha empreitada pelo mundo. Vamos continuar juntos nessa.
Deixe seu comentário para eu saber o que vocês estão achando. Ative o sininho, assine o canal e olha, compartilha, que é para trazer mais gente para viajar com a gente, tá? Beijo! Gente, embelezando ainda mais a paisagem. Ali, novamente, os barris. Antigamente serviam a degustação de vinho. A íntima e pequena Rivar tem uma energia assim mais contemplativa, sabe? E é ideal para quem quer sentir a ligação entre o vinhedo e o lago de forma assim mais imersiva. Rivar, gente, também é famosa por abrigar o Museu do Vinho, sabe? É um local onde você pode degustar todos os vinhos existentes na região. E olha que são muitos, viu? É um destino imperdível para quem quer conhecer a fundo a história do vinho, que é abençoado pelo padroeiro dos viticultores, São Vicente. E isso eles levam super a sério, porque em algumas aldeias há celebrações com rituais antigos, como danças e bênção das vinhas, que remontam assim, às antigas práticas medievais. Ao longo do caminho, gente, qualquer cantinho é um cantinho próprio para admirar a paisagem, olha só. O grande desafio é lidar com a erosão do solo e se adaptar aos novos padrões climáticos. E aqui os moradores enfrentam isso assim no dia a dia e fazem de tudo para preservar o equilíbrio ecológico, para manter viva a tradição sem comprometer a sustentabilidade ambiental, sabe? Isso os turistas não percebem, mas existe um movimento de pessoas que estão assim, super engajadas tentando preservar o ambiente daqui. Daqui partem passeios de barcos para explorar os vinhedos de outra perspectiva, sabe?